ter alguns comentários rápidos sobre reprodução assistida e depois entrar na parte ética propriamente dita. A reprodução assistida, ela designa as técnicas usadas para conseguir, a concepção em casais inférteis, isto é, em casais que, através de métodos naturais ou outras formas de tratamento, cirurgias, medicações, não conseguiram sucesso na gravidez. Então, são meios artificiais de se conseguir a concepção, ter um filho. Ela compreende a inseminação artificial e a fecundação in vitro. A inseminação artificial seria a colocação do esperma, quer dizer, do sêmen, do marido ou de um doador, nas vias genitais no útero ou nas trompas da receptora, da esposa. E a fecundação in vitro, o encontro dos gametas, isto é, o espermatozoide e o óvulo, se daria em um laboratório. Daria-se a fecundação em laboratório, formaria-se o embrião. E esses embriões, que podem ser formados em número, que o casal assim vai determinar quantos vão ser colocados no útero, e os embriões restantes seriam congelados, tá? Em um tanque de nitrogênio a 190 graus Celsius negativos. Em julho próximo, fará 19 anos, ou farão 19 anos, que nascia o primeiro bebê de proveta. Todos conhecem, Louis Brown, na Inglaterra, e que a partir deste momento, desse instante em que esse fato ocorreu, houve uma série de indagações da sociedade, do meio médico, da imprensa em geral, sobre o que poderia acontecer no futuro em relação a isso. Especulava-se que a gente estaria caminhando para um admirável mundo novo, de Aldous Huxley, onde todos os seres, a partir de uma certa época, seriam criados em laboratório, as incubadeiras artificiais. E este fato detonou uma série de questionamentos éticos, e que até hoje são atuais e pertinentes. Então, houve-se inicialmente um temor na sociedade. A gente fala em ética, mas é bom tentar um breve conceito de ética, que a ética é um termo grego, que vem desde Aristóteles e na medicina com Hipócrates. Ela tem, na origem, o mesmo significado que moral, que é um termo latino, e que significa conduta, caráter. Então, ética e moral são regras de comportamentos, de condutas. E que, durante a evolução, essas duas definições vão se sobrepondo uma com a outra, e há muita discussão em termos de um conceito real dessas duas palavras. Na verdade, na prática, nós temos uma moral ou ética social, que limita o comportamento de uma coletividade, de uma sociedade, impondo restrições, regras, normas, para que essa sociedade viva bem, viva melhor. Esse tipo de moral, ela muda de acordo com o local, de acordo com o tempo. O que era moralmente aceitável há séculos atrás, por exemplo, o duelo, hoje não é mais aceito. É imoral, não é ético. E nós temos a ética pessoal, que é a ética que vem de dentro para fora. É a relação do indivíduo consigo mesmo e com o seu semelhante.
essa seria a mais importante, porque ela é universal e intemporal. Ela está ligada ao conhecimento do bem. E está ligada também a fazer o bem. É o princípio da beneficência e da não maleficência. Isto é, fazer o bem e não fazer o mal. Então depende da evolução de cada indivíduo. Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, estudando a sociedade grega, ele observou alguns comportamentos éticos, como a firmeza, a generosidade, a temperança, a franqueza, o pudor, etc. E na medicina, Hipócrates foi o primeiro médico que se preocupou com essa parte. Anteriormente a ele, todos os médicos se preocupavam só com a parte técnica e não se preocupavam muito com o bem-estar, quer dizer, o bem do doente. Eram muito técnicos. Hipócrates, ele, preocupando-se com isso, ele falou que não adianta a técnica se ela não estivesse a serviço do bem-estar do homem. Então ele criou o termo, a filotecnia, quer dizer, o amor à técnica, ela deve estar junto da filantropia, que é amor ao ser humano, amor ao próximo. E que a filotecnia, ela não teria sentido se não fosse a serviço da filantropia. Então é a técnica a serviço do próximo, do amor, do bem. Então essas preocupações que a sociedade passou a ter, no campo da ética, foram bastante importantes. Hoje nós temos pesquisas, por exemplo, tem uma pesquisa australiana de 94, que foi a maior até agora, que estudaram várias crianças nascidas por esses métodos de reprodução assistida, e que chegou à conclusão que eram crianças normais como as outras. E outro estudo francês, no final de 96, 422 crianças, cita que essas crianças teriam um rendimento escolar melhor, nas escolas elas teriam sempre à frente das outras, mas a explicação para isso é que seriam crianças, pelo próprio fato, dos pais já terem buscado vários métodos, não conseguirem engravidar, seriam crianças mais amadas, quer dizer, teriam uma atenção maior, cuidados maiores, e também esses pais, na maioria das vezes, na maioria dos países, são pais com nível socioeconômico, um nível de oferecer uma condição melhor de assistência, de educação. Então, a explicação foi isso. Entrando agora na parte médica, propriamente dita, no Brasil nós não temos leis específicas para a reprodução assistida, mas o Conselho Federal de Medicina, reunido em 1992, publicou, em dezembro de 92, uma resolução normatizando o uso das técnicas de reprodução assistida. É importante frisar que, para os médicos, uma resolução do CRM é uma lei, pelo menos na parte ética, e deve ser respeitada. É importante dizer que essa resolução ela foi concebida por especialistas que foram chamados e que debateram o tema por um período longo e que chegou-se a um resultado que é muito bom. É uma resolução abrangente, minuciosa, mas que alguns detalhes devem ser comentados. Eu separei alguns aspectos dessa resolução, algumas normas dessa resolução, e trouxe na transparência, e vou fazer alguns comentários. Tem o papel de auxiliar na resolução dos problemas de infertilidade humana.
e só devem ser usadas quando outras terapêuticas tenham sido ineficazes ou ineficientes. Quer dizer, para ter acesso à reprodução assistida, o casal já tem que ter passado por todas aquelas etapas, né? A concepção natural, cirurgias ou medicamentos, quando for o caso, né? Aí, neste aspecto, já se exclui aquelas mulheres solteiras que querem ter um filho sem ter um companheiro, vamos dizer assim, né? Exclui essa possibilidade, essa resolução. A gente sabe que no Brasil algumas clínicas já estão, pelo menos há comentários, fazendo a reprodução para mulheres solteiras. E isso é antiético pela resolução. Então, só por métodos, só aqueles casais que já passaram por todas aquelas etapas, né? Outra norma dos princípios gerais, ela cita aqui: a determinação do sexo somente é permitida para evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer. Então, já permite uma escolha do sexo, só nos casos de doenças ligadas ao sexo. Por exemplo, a hemofilia, que é uma doença ligada ao cromossoma X, né? Em que geralmente o homem é que vai ter os sintomas, né, da doença. A mulher geralmente é portadora, porque necessitaria dos 2 cromossomas X terem a alteração. E no homem, não, a presença de um cromossoma X já há a manifestação da doença. Geralmente, as doenças ligadas ao sexo, elas se manifestam no homem, e a mulher é portadora. Então, nesse caso, seria a escolha pré-determinada para o sexo feminino. É uma norma que eu acho que deve ser rediscutida e revista, mesmo para evitar uma deformidade, uma doença genética. Ela deve ser revista, porque é uma forma de eugenia, é uma forma do homem estar, né, fazendo uma escolha, onde, em vez de ele estar dando uma opção, ele está fazendo uma escolha. Tá? Então, isso deve ser rediscutido. Outra norma é que é proibida a fecundação de oocytos humanos com qualquer outra finalidade que não seja a procriação humana. Quer dizer, afasta a possibilidade de experiências com óvulos e com embriões. O número de embriões transferidos, Hipócrates, ele, preocupando-se com isso, ele falou que não adianta técnica antes de multiparidade. O que é isso? Quando a pessoa submete a reprodução assistida, vários embriões vão ser formados, e com um número de 4, há o risco de nascer quadrigêmeos, trigêmeos, né, gêmeos ou uma só criança. Então já é esse risco, né? Por que a gente fala risco? Porque quanto maior o número de fetos, de embriões, maior risco para o seu desenvolvimento, para que ele vá a termo, para que aquela gravidez ela tenha sucesso. Então, essa norma é para limitar isso. Então, vamos ver a próxima, que ela complementa isso aí. A próxima norma, embrionária, em caso de gravidez múltipla. Em alguns países, permite mais de 4 embriões. Por exemplo, na Inglaterra aconteceu um caso recentemente, em que uma mãe, quer dizer, uma receptora, né, mãe, uma receptora, ela foi introduzido vários embriões e vingaram 8. Né? Ela, inclusive, fez até um acordo com a empresa que ia acompanhar, né, a história da sua gravidez, do seu parto, oferecendo até recursos financeiros para isso. E os médicos, na Inglaterra, né, é importante que se diga, é permitida a redução embrionária. Quer dizer, os médicos, dependendo do risco que aquela gravidez possa ter, ele pode reduzir o número de embriões. Então, os médicos indicaram a redução de 8 para 3. Queriam descartar 5 embriões.
já implantados no útero. E ela não aceitou, mas pensando no problema financeiro, porque se a gravidez não fosse a termo com 8, ela também não ganharia aquilo que havia sido prometido. Então, no final da história é que ela não aceitou e que os embriões vieram naturalmente a ser descartados naturalmente, né? Eles morreram, né? Acabou com a morte dos embriões. Isso, na verdade, é um aborto, né? A redução seletiva é um aborto. Então, de boa hora, o Conselho Federal limitou em 4 e impediu essa redução seletiva. Em relação à doação de gametas e pré-embriões, a norma que diz: a doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial. Isto é importante, né? Você não envolver dinheiro. A gente sabe que no exterior é comum bancos de sangue, bancos de sêmen, comercializando sêmen. Inclusive, eles divulgam até sêmens especiais, que teriam maior quantidade de espermatozoides, mais ativos, dão até nome, né? Super esperma. Tem até firmas para isso, né? Cobram até mais caro por isso, né? No Brasil também já há divulgações em imprensa leiga de clínicas também cobrando do sêmen, né? Vendendo o sêmen. Isso é uma coisa, né, que também fere a ética em relação à resolução. Outra norma fala que os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Nos Estados Unidos, o casal, em algumas clínicas, eles têm até direito à foto do doador para ver o tipo físico ideal, né? E isso pode trazer problemas mais tarde, quando há esse conhecimento, né? De repente o filho também passa a ter esse conhecimento e isso pode trazer problemas sérios. Aí entra até a parte de herança também envolvendo isso aí. Então, é um problema que alguns países têm enfrentado. A Suécia, por exemplo, permite que a criança, ela, completando a maioridade, conheça o seu pai biológico. Então, isso é uma coisa a refletir, né? A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade que deverá, dentro do possível, garantir a maior semelhança fenotípica e imunológica com a receptora. Isso é importante porque há fatos, né, que já ocorreram até no Brasil, onde um casal, o pai negro e a mãe mulata, tiveram um filho louro de olhos azuis. Isso deu um problema muito grande, né, para o pai, tentou suicídio, a mãe também teve problemas no trabalho, e a criança com problema psicológico, porque não era rejeitada pelos pais. Então entrou-se um processo no Conselho Regional de Medicina e na Justiça também pedindo indenização por danos, né? Uma coisa importante que haja uma semelhança, né, nesse sentido, para evitar esse tipo de problema. Médicos e funcionários das clínicas de reprodução assistida não podem ser doadores. Isso é importante. Evite também o fato que aconteceu nos Estados Unidos, onde um ginecologista, que era dono de uma clínica, ele inseminou 70 pacientes com seu sêmen. Que espetáculo. Isso aumentando o risco, além de ser totalmente antiético, isso, né? Aumentou o risco de consanguinidade, né, nas gerações futuras, porque muitos filhos ele vai ter, né, no mesmo local ali, né? Então pode ser que haja casamentos entre irmãos. Em relação à criopreservação, a criopreservação de espermatozoide, óvulos e embriões é permitida, em alguns países não é permitida. Os pré-embriões excedentes, não transferidos, serão criopreservados, não podendo ser descartados ou destruídos. Os países também não permitem a criopreservação. Todos os embriões formados devem ser tentados. Diagnóstico e tratamento de pré-embriões. A intervenção com fins diagnósticos sobre o pré-embrião, in vitro, só terá como finalidade a avaliação de sua viabilidade ou detecção de doenças hereditárias. É importante, eu vou falar o outro também, depois a gente comenta. A intervenção com fins terapêuticos sobre o pré-embrião
in vitro só terá como finalidade o tratamento de uma doença ou impedimento de sua transmissão, com garantias reais de sucesso. É importante salientar que tais intervenções são para que se resolva um problema que possa, dentro das técnicas, levar assim, a uma melhor condição de vida daquela criança, mas está descartado aqui, né, a morte do embrião. Se for para isso, não. Agora, a resolução, ela fala que é para... são técnicas usadas com garantias reais de sucesso. Tem que ter uma experimentação em outros seres, né, até chegar ao homem. Isso é uma coisa séria. Agora, nessas duas situações, é obrigatório o consentimento do casal. Qualquer manipulação tem que ser com consentimento do casal. Últimas normas aqui é sobre gestação de substituição, popularmente conhecido como útero de aluguel, barriga de aluguel, que é um nome próprio, né? Ou doação temporária do útero. Só é permitida quando houver um problema médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética. Muitas mães, elas têm problemas no útero, né, doenças que não impedem que os embriões sejam implantados ali. Então, elas vão ter que recorrer a outro útero. As doadoras temporárias de útero devem pertencer à família da doadora genética, num parentesco até o 2º grau, sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. É importante, até para a evolução dessa criança, né, que seja alguém próximo, né, até no fato de essa criança ter a assistência de duas pessoas que a amam, né, que vão transmitir pensamentos de amor, carinho. Isso é até importante para a evolução dessa criança. Imagine uma mãe que está com um embrião estranho no seu corpo, que não tem nenhum vínculo com aquela família, que está ali recebendo por isso. Nos Estados Unidos, nos meados de 80, aconteceu um caso, né, muito chocante, em que a criança, ela foi gerada no útero de outra mulher, e os pais doaram, prestaram, né, o embrião já formado, a gravidez desenvolveu, a criança nasceu com um problema cerebral. Os pais não aceitaram aquela criança e também a mãe que gestou a criança também não aceitou. A criança ficou sob os cuidados do governo. É um fato terrível, né? Então, o útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. Próximo. Nessa transparência, eu coloquei alguns desafios para a reprodução assistida, que eu só vou citar, não vou comentar não. Que são condições que já são alcançadas pela reprodução assistida ou que poderão ser alcançadas no futuro próximo. É a gravidez tardia, é a pós-menopausa. A mãe faz 50, 60 anos, já ocorre isso. Bebê de mãe morta, já ocorre. Reprodução assistida para mulher solteira. Reprodução assistida para casal homossexual. Determinação do sexo, eugenia e clonagem. Clonagem o Sérgio vai expor para vocês na forma brilhante dele. É importante que a reprodução assistida é um método válido e que resolve muitas vezes condições conflitantes no casal. E ela é aceita eticamente quando visa o bem do casal e da criatura que vai nascer, que é o feto, que é o mais importante de tudo. É difícil o controle do progresso científico, principalmente sabendo que a ciência ela avança muito mais do que a moral. Então é difícil o controle ético dessas técnicas. Tanto que o pesquisador francês, que lida com reprodução assistida, Dr. Jacques Testard, ele fez um comentário, né? Na verdade, ele pediu uma moratória nas pesquisas nessa área. Ele falou que é preciso parar de inventar. Não há ciência neutra, segundo ele. Não é possível controlar o desejo de aplicar uma técnica já desenvolvida e os avanços da genética e da reprodução artificial podem levar à eugenia.
Então, medidas como essa do Conselho Federal de Medicina são bem-vindas e devem ser revistas periodicamente, acompanhando os resultados que se obtém ao longo dos anos, para assegurar, tanto quanto possível, o princípio da beneficência e o da não maleficência, e que nessa área os médicos sejam abençoados, porque é uma área número de embriões. Então, os médicos, e que eles possam usar a sua filotecnia a serviço da filantropia. Obrigado.